Olá pessoal, aqui é o Lécio Prado. Vamos então para mais esse vídeo. Nós vamos tentar colocar aqui alguns textos de cotas para essa superfície, já para finalizar o nosso desenho, né? Então vamos colocar aqui então textos nas linhas mestras, que são textos de cotas. Então eu seleciono a superfície, eu vou vir aqui em Add Labels, eu vou em Add Surface Labels. E aqui, pessoal, eu vou escolher aqui, eu tenho duas formas de colocar essas cotas. Uma de forma singular, né, de forma individual, e outra de forma múltipla. Qual que é a diferença dos dois? Eu vou mostrar aqui a diferença da individual. Eu vou mostrar a individual primeiro, depois eu mostro a da múltipla, tá? A individual eu tenho aqui também o estilo que elas são aplicadas, né? Então eu tenho aqui o estilo cotas mestras, né? Aqui eu tenho esses dois, né? Um é mestra e o outro intermediária. O User Counter Label Styles é quando eu quero criar, quando eu tenho, né, curvas criadas pelo usuário. Por exemplo, aqui eu tenho curvas a cada 1 metro, né? Dessa para essa aqui tem um intervalo de 1 metro. Se eu quiser criar uma 0,8 aqui, eu consigo fazer essa criação, tá? Então, quando eu tenho, eu utilizo aqui qual é o estilo que eu utilizo. Como aqui não é o caso, vamos utilizar aqui, adicionar. Agora eu vou em adicionar. Esse intermediário eu não vou usar, né? Porque eu estou usando aqui o single, então o intermediário aqui não vai vir ao caso. Aí eu vou colocar de forma individual. Então eu seleciono aqui a superfície primeiro. E aí eu vou escolher um local aqui, vou colocar por aqui assim, Então eu coloquei um ali, 640, vou colocar outro aqui, então eu consigo colocar de forma individual, certo? Muito bem. A outra forma é a forma múltipla, que eu consigo colocar várias de uma vez. Então aqui, tá as mesmas configurações, eu clico em Add, seleciono a superfície e agora eu posso fazer um traçado assim, bacana. Vamos passar por aqui. Sim. Aqui. Pegando aqui, Muito bem, Vamos pegar as pontinhas aqui. Vamos passar por dentro aqui, né? Veja bem, tô fazendo, como se você estivesse fazendo uma polilinha. Então para cá não tem mais nada, dou um Enter, finalizo aqui com um Enter. E agora você tem aqui, esse não, esse daqui. Você tem aqui uma linha completa onde ela passa, ela coloca uma cota, né? Então isso daqui é possível eu modificar aqui também, no estilo. Se eu falar para ele, não mostrar os contours as intermediárias aqui, né? No caso, se você quiser colocar para não mostrar, você coloca false e aí ele não mostra as intermediárias, mostra só as mestras, tá? Então essa é uma forma, às vezes é mais rápida, né? Essa forma, eu particularmente prefiro essa forma, mas depende muito do que eu estou fazendo. Às vezes, se for uma coisa muito pequena, não compensa eu fazer isso daqui, tá bom? Então depende muito. Essas cotas também, né? Igual eu mostrei aqui, tem os estilos delas. Se você entrar aqui, eu vou entrar na mestra, mas vai servir também para a intermediária, a mesma coisa. Então, quando eu entro aqui na mestra, eu entro aqui no Label Style Composer. Então, grave bem o Label Style Composer. Vou explicar ele aqui porque ele vai servir para todos os estilos que você for trabalhar, né? Sempre vai ter, na hora que você olhar aqui o Label Style Composer, você vai lembrar, porque ele tem exatamente essas mesmas abas aqui em quase todos os estilos que contém texto, tá? Então sempre o estilo que tem texto, ele
ele tem algo parecido com o Label Style Composer. Então no Label Style Composer eu tenho aqui a aba General. Nesse caso aqui que eu estou pegando aqui da cotas mestras, ele está no layer Arial, está no texto Arial, está no layer THM curva mestra. Aí aqui o Label Visibility, tá? Esse aqui é muito importante porque ele rege todo o label de forma geral. Se eu colocar false, ele vai pegar as mestras aqui, ó, você viu que ele já desligou, então já está falso desde o início aqui, tá? Então vamos voltar aqui para o true. Aqui a orientação, a referência de orientação. Aqui está como objeto. O que é isso? Tem objeto, tem view, tem o Word Coordination System. O objeto, quando eu oriento como objeto, a minha cota ela fica no mesmo sentido do objeto aqui, ó. Por exemplo, aqui está no mesmo sentido da curva de nível. Se eu colocar como view, ele fica no sentido da vista. Então, por exemplo, aqui eu tenho uma tortinha aqui, ó. Se eu aplico, ela fica no sentido da vista. Ó, vou dar um ok, chegar mais próximo aqui, ó. Tá vendo? Ó, que ela fica no sentido da vista. E se eu coloco como Word Coordination System, o WCS, ele ignora o view, né? E está sempre pro norte, né? Do jeito que está aqui, sempre pro norte. Mesmo se eu viro essa bússola aqui, ele vai estar sempre pro norte, tá? No caso aqui, esse caso aqui, o melhor é você ter o objeto que faz mais sentido, né? Ficar no sentido aqui da curva de nível. Eu tenho aqui o Plan Readability, que é a questão quando eu viro o layout aqui, se eu virar esse view aqui, ele muda o sentido do texto. Deixa eu ver se tem algum caso aqui assim, ó, que muda o sentido do texto ao virar, que pode ser, por exemplo, vamos ver se aí. Pode ser, por exemplo, vamos ver se tem aqui, ó. Aqui. Esse texto aqui, ó, é um bom exemplo que eu tô com ele de baixo para cima, né? À medida que ele vai se tornando, à medida que ele vai caminhando para cá, eu já tenho ele virado ao contrário, né? Esse texto aqui, se eu colocasse ele da mesma maneira aqui, ele ia ficar de cabeça para baixo. Então, é para evitar textos de cabeça para baixo que acontece isso, né? Então, aqui no texto das curvas de nível, se eu chegar numa posição que ele inverte, ele fica nesse sentido aqui, ó, ele vai inverter o texto também para que nada fique de cabeça para baixo e você consiga ler tudo, tá? Então, vamos continuar aqui. Isso daqui é o Plan Readability e ele coloca aqui, ó, qual que é o ângulo onde ele começa a virar, né? Então a gente coloca aqui a 90 graus, que é esse ângulo aqui. O zero do AutoCAD é aqui, pessoal, ó, é no leste, aqui, né? Vamos pegar na bússola aqui, ó, no oeste, o zero. Então aí você vai andando, chega aqui a 90 graus, aqui é 180, 270, tudo bem? Então eu coloquei a 90 a partir do norte aqui, ó, virou a partir do norte, eu tenho a mudança aqui de sentido do texto, tá? Para ele não ficar de cabeça para baixo. Aí eu tenho aqui a aba Layout. Na aba Layout eu também coloco tudo relacionado a texto, tá, pessoal? Tudo que é relacionado a texto, a linha. Se eu quiser colocar uma linha aqui também eu posso colocar. Por exemplo, se eu quiser, vamos supor que eu quero modificar esse texto, eu quero colocar aqui uma informação, aí eu tenho aqui, ó, a aba General, que é a parte do componente. Isso aqui tudo é dividido em componentes, isso aqui chama componente. Se eu quiser criar um outro componente, né, eu crio aqui um outro texto. Aí eu tenho agora dois componentes. E esse componente aqui, ele tem um nome, ele tem se a visibilidade dele está ativa ou não. Então tem mais uma forma aqui de eu visualizar o componente, desativar. Se eu desativar ele aqui,
você vai ver que ele vai desligar aqui também. Mas aqui eu estou desativando o componente, tá? E aqui eu desativo geral para tudo, né? Então, aqui o anchor point, o ponto onde ele está ancorado, né, no texto, no caso ele está ancorado no próprio objeto aqui, que é o feature. Aqui o próprio texto, aqui o conteúdo do texto, eu posso modificar. Se eu quiser então modificar, colocar assim, por exemplo, Z igual a cota, aí vem a cota, eu dou um OK, aí eu aplico, aí você vê que ele já mostrou aqui, ó, Z igual a 525, tá? Então tem essas configurações que eu posso fazer aqui no texto. Se eu quiser, vamos apagar aqui. Se eu quiser colocar outra variável aqui que não seja a elevação, ó, pessoal, eu vou colocar mais em uma outra linha aqui, sei lá, descrição, nem sei o que vai ser descrição, mas sempre quando eu quero colocar uma variável, eu seleciono ela aqui e vou para o lado de cá, põe a setinha para ela aparecer aqui. Então isso aqui é uma variável aonde está sendo mostrada aqui, né? Então eu tenho que pôr a setinha para cá para ela aparecer. Aí eu jogo aqui, aí vamos ver o que tem de descrição. Tem a descrição, aparece apenas, tá? Não tem muito o que fazer de descrição. Então só aqui nesse caso aqui só tem tem a variável name aqui, ó, se eu quiser pegar aqui, ó, variável name, eu apago essa descrição, apago a descrição e coloco aqui, ó, name. Aqui eu tenho, ó, capitalizei, se eu quiser colocar em letra maiúscula, por exemplo, uppercase, OK, aí eu dou OK, tá vendo? Tá aparecendo o nome da superfície, terreno primitivo em cada uma. Então por aqui tudo é possível fazer. Ó, vamos voltar ao que era, tá? Pra gente não mexer no template, ó. Ótimo. Já voltamos ao que era. Aqui o tamanho do texto, pessoal, ó, o tamanho do texto, se eu quiser deixar sei lá, 4, então ele aumenta aqui, ó, então aumentou o tamanho do texto. O legal, né, eu costumo deixar em 1,5, que é um tamanho legível, abaixo de 1,5, numa escala de 1 para 1000, não fica tão legível assim. Então 1,5 ali é o limite, o máximo que eu tento deixar numa escala de 1 para 1000, tá, pessoal? Então deixa ali 1,5. Aqui a rotação, se eu quiser colocar aqui 90, por exemplo, então ele rotaciona o texto conforme eu colocar aqui. Vou deixar 0 porque ele já está alinhado ao objeto. O attachment aqui, ó, do texto, né? Se eu quero colocar ele no meio, no top left, no top center, então aquela justificação que a gente aprende lá no AutoCAD, que a gente vê no AutoCAD, é possível fazer aqui também. Um deslocamento em X, um deslocamento em Y. Se eu quiser fazer um deslocamento em Y, colocar, ó, tipo assim, né? Então ele tem essa opção, não faz muito sentido aqui também. Deixa 0. A cor do texto, se eu quiser modificar a cor por aqui também, eu posso modificar. Eu vou deixar aqui by layer. Borda, se eu quero colocar uma borda aqui, ó, ao redor do texto, ó, tem gente que prefere colocar essa bordinha aqui. Aí se ela é retangular, se ela é arredondada, se ela é circular, então tem todas essas maneiras de colocar aqui. Vou deixar aqui retangular e aqui falso, tá? Uma máscara, né? Se eu quiser deixar uma máscara, vamos voltar aqui. Se eu quiser deixar uma máscara aqui como false, ele acaba que ele não esconde o que tem por baixo, né? Então a máscara é mais para isso, ó. Então deixa o true aqui, ó, para ele esconder o que tem por baixo. Aqui um gap, né, dessa borda, que é um espaço que a gente deixa, por exemplo, se eu colocar 3, só exagerar aqui, ó, aí fica com o espação lá, né? Vamos voltar para os 50. Vou desligar a borda. OK. Então isso daqui, pessoal, na aba Layout tem várias opções que você tem para esse componente. Aqui a gente viu ainda o componente
de texto, tá? A gente não viu ainda componente de linha, por exemplo, que é bem parecido, só que com as configurações de linha. Então, se eu quiser criar uma linha, ancorar ela, por exemplo, eu posso ancorar aqui o start point dela no texto e fazer com que o texto, vamos aplicar aqui, e fazer com que o end point, start point, tá no top left e o end point, vou colocar aqui, para ancorar no texto também, só que no top right, vai ficar algo desse jeito aqui. Então tem muita coisa que a gente pode colocar aqui, além de linha, eu posso colocar um bloco, posso colocar uma seta direcional também, que vai tudo sendo montado aqui. Então isso daqui dá para entender que é um bloco, né? Você está como se estivesse dentro de um bloco, de um editor de blocos, onde você vai colocando os elementos e vai informando para ele a posição de cada elemento, tá bom? Deixa eu apagar a linha, aplico. Aqui no Dragged State é a opção quando você arrasta a linha. Então vou arrastar um aqui, só para a gente entender como que funciona. Vou arrastar aqui. Esse daqui não tem muito Dragged State, mas tem casos aqui que tem. Isso daqui, por exemplo, é um Dragged State, né? Porque ele está arrastado. Então sempre que você vir um texto desse jeito aqui, ele é chamado aí de Dragged State. E aí tem a configuração só para esse estado aqui, Quando ele encontra desse estado, a configuração, esse texto aqui tem essa configuração, mas nós estamos mexendo aqui na curva mestra aqui, né? Mas serve também para outros, conforme eu havia falado, né? Então aqui, o Dragged State é para essa configuração. Aqui na mestra nem tem essa configuração de Dragged State, então nem tem como arrastar ele, né? Mas se tivesse, ficaria aqui a configuração. E aí eu tenho opção aqui, por exemplo, igual essa opção aqui, de eu colocar como composto. Se eu colocar como composto, ele fica exatamente como está aqui no componente name, tá, pessoal? E aí ele não quebra o texto igual dessa forma aqui, Ele não quebra o texto. Como composto, ele ficaria o texto igual estava antes aqui, o pauzinho com o texto na mesma posição, no mesmo sentido. Ele não ia quebrar o texto e deixar ele assim, em um formato com como que chama aqui, multi-leader, né? Não estaria desse jeito aqui. Então vamos voltar aqui. Então é isso, pessoal. Esse Label Composer ele vai servir para vários outros casos aqui que a gente vai ver para frente, tá bom? Então esse aqui é o estilo da cota e nós vamos ver mais estilos e mais configurações nos próximos vídeos. Valeu, pessoal!